E aí, pessoal, beleza? Aqui Tranquilinho? estamos mais uma vez com os meus amigos. Eu estou com meus amigos Andres e Daniel, e eles estão comigo. E a gente vai dar continuidade na nossa conversa, né, do último programa. Se você não assistiu ainda, assista lá no canal do Bem Pelo Bem. E eu terminei o programa com uma pergunta, né? Eu perguntei se é possível uma pessoa guardar a lei, estar dentro da lei, seguindo aquilo que aparentemente deve ser o correto e não ter o fruto do Espírito na sua vida. E aí? É legal a gente notar, né, Tuba, que a gente vê isso na Bíblia, isso de uma forma bem clara na Bíblia. Inclusive, não tinha ninguém que guardava melhor a lei do que os fariseus. Os fariseus guardavam muito bem a lei. E o Paulo, ele até conta, né, dos fariseus eu era o melhor, dos guardadores de lei não tinha nenhum melhor do que eu. E eles mataram Jesus rapidinho para poder guardar o sábado. Então, assim, é possível. A lei, ela foi criada por Deus como o princípio de funcionamento do universo. Mas quando a gente pega a lei e coloca ela como se fosse a base do nosso evangelho, como se fosse a única salvação, como se fosse o único caminho, eu não estou enxergando a realidade completa, né? A lei é um manual de instruções, ela deveria me ajudar a entender como funciona a vida e como funciona a eternidade. Mas quando ela ocupa o lugar de Deus, então eu estou fazendo do cristianismo, através da lei, um paganismo, né? O texto que você falou lá de Paulo, né, que ele fala, né, que ele era, perante a lei, era irrepreensível, né? Sim. Ou seja, quando ele olhava, a gente sempre usa aquela ideia da lei como um espelho, né? Uhum. Tá, olhando para o espelho é irrepreensível, olhando para a lei, né? Mas ele estava sem Cristo, daí ele fala, né? Só que agora olhando para Cristo, né? Uhum. Então as coisas mudam, né? Então, tanto né, Andrés, que quando Jesus aparece para ele pergunta, quem és tu? Né? Uhum. Ele não conhece a Cristo, ele não reconhece a Cristo quando ele aparece para ele. E Jesus fala, eu sou quem você persegue, ou seja, cara, você já está atrás de mim faz tempo, você só não percebeu ainda que eu sou esse Jesus Cristo está junto com você, né? Então, assim, se é possível, né, acontecer tudo isso que você disse, qual seria então a verdadeira mudança que Cristo traz na minha e na sua vida? Tem um trecho da Bíblia que eu estava inclusive estudando esses dias, eu queria compartilhar porque às vezes a gente lê a Bíblia de forma superficial e não percebe a ironia do que está acontecendo. Né? Marcos capítulo 10, a partir do verso 32, eu vou ler até aquele títulozinho que tem antes do verso 32, está dizendo o seguinte, enquanto vocês abrem aí, o título diz, Jesus ainda outra vez prediz a sua morte. Né? Então, Jesus nesse momento aqui, ele está contando para os discípulos como que ele vai sofrer, como que a forma de trazer a salvação para o ser humano é através da sua morte, como que ele iria padecer. E verso 32 fala, estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos discípulos. Esses se admiravam e o seguiam tomados de apreensão. Olha só, estava todo mundo apreensivo ali. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes. Olha isso. Condená-lo-ão a morte, e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois ressuscitará. Aí, qual que é o título do próximo trecho? Pedido de Tiago e João, na minha. Cara, Jesus acabou de falar, gente, eu vou morrer, a gente está indo para Jerusalém. Ele não só falou, vou morrer, pronto. Ele explicou, eu vou sofrer, vão me chicotear, vai sair sangue, vão cuspir na minha cara, blá, 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 blá. E parece que o Tiago e o João chegam assim, puxa vida, beleza. Então, Jesus, inclusive, quando você virar rei, eu posso sentar na direita e meu irmão na esquerda? Ou seja, parece que tudo aquilo que Jesus está falando não consegue entrar dentro da cabeça deles. Eles não conseguem colocar aquilo dentro da perspectiva correta. Porque as lentes que eles estão usando para filtrar o que Jesus está falando é o preconceito que eles já tinham. Preconceito eu não digo de uma forma errada, é um pré-conceito, ou seja, um conceito que já estava enraizado na cabeça deles. E eles, por exemplo, estão dizendo assim, tá, Jesus está falando que vai virar o reino. Beleza, então eu quero ser um cara top nesse reino. Sim. Jesus está falando que
que o Messias virá e tomará conta. Puxa, legal, então o Messias é judeu, os romanos são nossos inimigos, a gente vai arrebentar com os romanos. Jesus vinha e curava as pessoas, e eles olhavam para aquilo e falavam, fantástico, imagina esse cara que cura todo mundo na hora da guerra. Né? O Andrés está lá na guerra lutando, aí vão e corta o pé dele. Jesus vai lá e plim, cura o pé dele, vão continuar lutando. Aí os caras gigantes aqui vão lá e dão uma espadada, mataram o Tuba. Jesus vai lá e ressuscita, acabou de ressuscitar o Lázaro. Então Jesus fazia e explicava as coisas, e eles entendiam dentro do que eles queriam entender. E por isso que no final crucificaram ele. Então, se eu não me excluo do momento que eu estou lendo ali o texto, isso pode calar a palavra, então, na minha vida. Muitas vezes. Porque eu não sou humilde o suficiente para, como uma criança, falar assim, Senhor, me ensina. Eu não sei. Eu leio a Bíblia para pegar ela e encaixar dentro de uma teologia que eu já tenho. Sim. E aí eu posso usar isso para, tá vendo? Olha só, eu falei que se comer carne é para o inferno, estou provando para você aqui. Então, assim, a Bíblia tem sido mal interpretada de várias formas, porque nós não temos tido a humildade suficiente para ler a Bíblia e ouvir a voz de Deus, mas nós lemos a Bíblia para usá-la como uma arma, ou como as balas para colocar dentro da arma que eu já tenho para matar os outros cristãos. Entendi. É interessante porque você vê que diferentes pessoas que têm pensamentos totalmente diferentes usam a mesma Bíblia, né? E são mais de 40 mil denominações só do segmento protestante evangélico, né? Cada um está falando, não, eu estou seguindo a que está na Bíblia, né? É interessante isso. E assim, eu vejo aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 14 para frente, diz assim, 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso é muito interessante porque tem a ver com o que você falou. Muitas vezes eu estou ali dizendo que aceitei a Cristo, mas aquilo que realmente Cristo quer fazer na minha vida, muitas vezes quando eu não me coloco como uma criança, é uma coisa que fica abstrata e não se concretiza na minha vida, né? Então, essa nova criatura que eu queria saber de vocês, ele disse assim, que se antes você andou na carne, já não vai andar mais desse modo, né? Então a gente pode dizer que essa nova criatura é um modo oposto da carne? O que a carne quer? Aí que tá, né? O que entra nessa questão de carne, né? O que a carne quer? O que a carne quer? O pecado, né? O que é pecado? Quando Jesus fala, né, que do coração procede, né, homicídio, adultério, tudo que é ruim, né? É ali, né? É o que a tua carne está desejando, né? Tá vindo de dentro de você. Acho que tem quando Deus fala com Caim, né? Quando eles oferecem lá as ofertas deles, e aí Deus fala para Caim, olha, o pecado está batendo a porta, né? Mas cumpre você dominá-lo, né? Então eu entendo que carne seria isso, né? Seria isso que é mal que está dentro de você e tenta te dominar, né? E você... Então vamos fazer uma avaliação disso aqui. O que a Bíblia fala que é pecado? A Bíblia fala que pecado é o quê? A transgressão da lei, né? E Jesus deixa bem claro que os nossos pecados nos afastam do Pai. Então vamos lá, a transgressão da lei nos afasta do Pai. E qual o salário do pecado? A morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então vamos lá. Uma visão disso aqui seria falar o seguinte, olha, se eu desobedecer o que está escrito na lei, Deus fica tão bravo que ele se desconecta de mim, a separação, e me pune através da morte. Tá? Então essa é uma forma que muitos cristãos estão olhando. Vou pegar o mesmo exemplo que a gente usou no último aqui. O seu filhinho, tá com quantos anos agora? 1 ano e 7. Eu vou perguntar toda vez. Tá com 1 ano e 7 meses. Se ele faz alguma coisa, você fala, puxa vida, ele me desobedeceu. Isso faz com que eu ame ele menos? Não, de forma nenhuma. Então por que a gente imagina que Deus nos ama menos, ou se desconecta de nós, ou quer nos punir? Não faz sentido. Não faz. Se você pega a Bíblia como um todo,
você vê que o tempo inteiro a Bíblia está dizendo que Deus nos ama mais do que uma mãe ou um pai ama o seu filho, né? Salmos fala isso. Então, se a gente parar para olhar nesse ponto, vamos lá. O que é a quebra da lei? O teu filhinho, ele quer brincar no mar, quer brincar numa piscina funda, tá? E o que vai acontecer se ele entrar numa piscina funda? Vai morrer. Calma, mas vai morrer por quê? Afogado. Afogado por quê? O que faz uma criança se afogar? Água nos seus pulmões. Água nos seus pulmões. Então, água nos pulmões dele causa um problema. O problema não consegue respirar. Calor, tá? Então, me diz uma coisa. Quando ele põe a cabeça dele debaixo d'água e não consegue respirar por isso, você concorda que ele está quebrando uma das leis da natureza? Sim. A lei da natureza é, o seu filho não foi feito com, como é que chama aquele negócio? Guelras, né? Ele foi feito com pulmões, pulmões respiram ar. Então, ele está quebrando uma das leis da natureza. Posso dizer que a lei da natureza foi Deus que criou? Posso? Então, ele está quebrando uma das leis de Deus, certo? E qual o salário, ou seja, qual a consequência do seu filhinho estar quebrando uma das leis que Deus criou? A morte. Mas a morte não é punição, a morte é o quê? Consequência. É consequência. Então ele está lá debaixo d'água. E debaixo d'água ele está desesperado, ele está angustiado e ele vai perder a vida dele. Você concorda que o relacionamento com o pai, que é você, foi quebrado? Porque ele vai deixar de ter um relacionamento de 20, 30, 50, 60 anos com o pai. Foi o pai que se afastou dele? Não. Foi Deus que o puniu? Não. Voltando. O que é pecado? De acordo com a Bíblia. É quando eu quebro a lei de funcionamento do universo. Então, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, porque cada vez que eu saio do trilho que Deus criou para eu andar, automaticamente eu estou criando uma parede entre eu e ele. Voltando àquele mesmo ponto, você vai pular cerca e vai trair a sua mulher. Por que Deus pediu para você não fazer isso? Porque automaticamente isso vai criar uma parede. Isso vai bloquear você de ter um relacionamento sincero e aberto e transparente, de verdade, de confiança que você tinha, né, com ela. Por mais que ela não descubra, a sua forma de olhar para ela mudou. E porque a sua forma mudou, a forma dela responder a sua forma mudou também. Ou seja, foi construída uma parede. O relacionamento foi danificado. Aí você fala assim, mas tudo bem, outra coisa, enfim, você pode pensar mil coisas. Cada vez que eu faço alguma coisa que está fora do padrão de funcionamento do universo, eu destruo relacionamento e destruo a minha capacidade de ouvir a Deus. Por que pecado causa distância entre eu e Deus? Porque eu saí do único caminho que eu posso segurar na mão dele. Uau! E legal isso que você falou. Antes você havia comentado que não é porque o meu filho vai fazer o que eu não obedeço que eu vou amar menos ele. Pelo contrário, baseado nisso que você disse, lembrando que a gente viu lá no programa passado que a lei ela se resume por uma instrução para aquilo que é para o seu melhor. Deus odeia o pecado. Por quê? Porque o pecado é contra as suas criaturas que ele ama, né? Exatamente. O pecado é você enfiar a cabeça debaixo da piscina e ficar esperando morrer. Exatamente. E Deus odeia essa piscina. Exatamente. Não você, mas a piscina. Tá, então vamos lá. Então, guardar a lei te coloca em relacionamento com Deus? Não. Guardar a lei te coloca andando do lado de Deus e agora cabe a você aproveitar essa oportunidade para se conectar com Ele. Por exemplo, os discípulos estavam andando do lado de Jesus? Sim. Os fariseus estavam guardando a lei? Sim. Tanto é que mataram Jesus rápido para tirar ele da cruz e ele não ficar no sábado. Então, eles estavam guardando a lei? Sim. Porém, as lentes com que eles olhavam para a realidade estavam obscurecidas. Sim. Então, eu preciso guardar a lei? Preciso. Mas não porque ela salva, mas porque ela me traz uma oportunidade. E além de guardar a lei, eu preciso entender quem Jesus é, ouvir a voz de Deus, assim como Saulo ouviu e se tornou Paulo. E seguindo nessa ideia, quando eu acho que era essa a certeza, essa era a intenção dele mostrar quem ele era até para os próprios fariseus, né? Porque assim, ele falava da graça, ele falava da verdadeira transformação,
mas ele morreu por causa dessa mensagem, porque eles queriam ouvir falar sobre o sábado, sobre como que deveria ser guardado e por que ele transgredia. Eles não queriam ver verdadeiramente, né, o que era o verdadeiro motivo, né? O motivo, exatamente, o verdadeiro motivo. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo uma coisa muito interessante, que quando eu estou, por exemplo, em um ato de adultério, aquilo não é pecado, aquilo é uma consequência. Assim como eu tenho uma tosse, é uma consequência de algo que eu tenho. Então, aquilo é um ato de como que você é, do pecado que você tem. E Jesus queria ir a fundo e mostrar isso. Então, eles já estavam lá na frente, na consequência da transformação que Cristo queria promover sem Cristo. Inclusive, vamos usar o seu exemplo, se você está com tosse. Na verdade, você está com tosse porque você está com o pulmão podre, porque você está fumando 30 carteiras por dia. 30 não dá, né? 3 carteiras por dia. Tá bom. E pergunta, o que você precisa fazer? Parar de fumar. E se você falar, não, eu já tenho a solução. A solução é uma pastilha para a garganta. Era isso que eles estavam fazendo. Sim, era assim. exatamente. E outra, era assim que grande parte de nós fazemos hoje em dia. Nós damos remédio para consequência. Então a gente fala assim, você não pode beber. Claro, faz mal para você beber. Mas a pergunta que nós deveríamos também estar fazendo é assim, o que te leva a querer beber? Por que você quer fugir dessa realidade? O que está tão pesado na sua vida que te impede de encarar o problema e resolver? Se você está pulando a cerca, o que está acontecendo no seu casamento, na sua individualidade? Será que você está tão inseguro de si que você precisa provar que você é homem, indo lá e fazendo o que não deve? Ou seja, os problemas que nós deveríamos estar atacando estão mais embaixo. Em geral, nós estamos dando pastilhas e deixando as pessoas fumando 3 carteiras por dia. Elas não vai funcionar. E a gente fala, guardar a lei funciona? Guardar a lei é o espelho, como o Andrés falou. Lá no fim, a lei fala assim, ó, se você tossir, tem alguma coisa errada. Eu não devo então ir lá e segurar a tosse. Eu devo olhar para a lei e falar, puxa, eu ainda estou com vontade de tossir. Tem alguma coisa errada comigo. Exato. Ela é o espelho, ela é o raio-x, ela é o diagnóstico que mostra que tem uma raiz podre lá dentro e é lá que eu preciso consertar. E no caso de Paulo, né, quando era um problema pior, porque ele olhava para a lei, ele via que ele, não, tô saudável. Eu tava de boa, né? Faço tudo. Só que quando ele olhava para Cristo, é como se fosse um diagnóstico ainda maior, né? É como se, sei lá, a lei fosse o espelho, mas Cristo fosse o raio-x, não sei. Era mais detalhado, né? Daí quando ele viu aquilo, né? Então é mais ou menos isso, né? E isso aí também leva a gente no texto aqui, ó, Mateus 23, 27, que Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia, né? É basicamente isso, né? Eles estavam cumprindo a parte superficial. Olhando, você fala, nossa, tá tudo em ordem. Caras, né, cara? Mas Jesus falou, vocês são podres. É verdade. Entendeu? Então é isso. Eu acho que esse, desculpa só te interromper. Eu acho que esse é o grande perigo de a gente não colocar a lei no lugar dela. Porque assim, eu penso da seguinte forma: 2 grupos, eles estão sujeitos na minha opinião, à perdição. Aqueles que colocam a lei no lugar errado e aqueles que estão no pecado, abraçam o pecado. Valeu. Por quê? Tanto um quanto o outro não tem Cristo no meio. Um está só com a lei, mas Cristo não está no centro, e o outro já chutou o balde mesmo. Então, esses 2 extremos são muito perigosos. E o perigo de você considerar pecado só como comportamento ali, né? É justamente isso, porque daí se você consegue arrumar o comportamento, que nem você falar, se eu consigo parar a tosse, então tá tudo bem. Né? Né? Tem uma situação bem interessante que um pastor uma vez falou, que, enfim, ele tinha um amigo que tinha muito problema de refluxo, né? E, nossa, não conseguia dormir, quase vomitava, passava mal, e aí ele foi no médico, né? E o médico tratou ele e ele ficou muito bom, né? E daí passava um mês e voltava tudo de novo. Daí esse pastor perguntou pra ele, tá, mas você tá indo já da segunda, terceira vez que você se cura, daí volta... Ele perguntou, me diga uma coisa, me fale um pouquinho da tua rotina, né? O que você faz, assim, como é que você dorme, e come e tal? Daí ele falou, eu janto, daí eu vou ali pro sofá, assisto uma coisa, já durmo ali. Daí ele falou, você come e já vai deitar? Dele, tal, né? Ele falou, cara, não faça mais isso, tenta comer mais cedo e tal.
Daí ele só mudou isso, a causa, né? Aham. E daí nunca mais teve problema, né? Então, se você tenta só arrumar o que é o externo, né? Sem arrumar a causa, dá o problema. Inclusive é pior, porque daí eu estou mascarando o problema. É como se eu estivesse dando uma anestesia no câncer. Cara, precisa ser arrancado aquele negócio. Não Dorflex aqui que vai resolver, né? E então é essa verdadeira mudança, né, que Cristo causa na vida. Porque perante isso, porque você pode até assim, ser ali bonito por fora, mas quando você se depara com você, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e vê a sua natureza e quem você é, você se vê totalmente impotente perante, não, eu não consigo. É isso que Cristo quer. Ah, beleza. De fato, você não consegue. Então vamos começar a verdadeira transformação, né? Mas o primeiro passo é reconhecer, né? O primeiro passo é reconhecer. Né? Então, já que você falou isso, vamos naquele ponto. Por que eu me arrepender é tão importante? Deus precisa do meu arrependimento a fim de perdoar o meu pecado? O que vocês acham? Quem precisa sou eu, né? Pausa aqui, depois você corta isso. A gente falou isso na última vez ou não? Não. Não falamos? Não. Tá. É porque eu falo muitas vezes na semana em vários lugares, eu não lembro que é onde. A pergunta foi feita, né? Pode deixar? Pode. Tá. Deus precisa de... Deus precisa do nosso pedido de perdão a fim de nos perdoar? A Bíblia diz que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a gente não pediu perdão. E quando Ele já estava morrendo por nós. E na cruz, o que Ele falou? Está consumado. Sim, mas o pessoal estava lá cuspindo nele. Pai, perdoa, não sabe o que fazer. E na história do filho pródigo, que horas que o pai perdoa o filho? É quando o filho volta? Não. Porque quando o filho volta, ele encontra o pai aonde? O pai já estava do lado de fora da casa. E o pai não sabia, na parábola, o pai não sabia que o filho ia voltar. Então, que dia que o pai ia para fora? Todos os dias. Então, quando que o pai perdoou o filho? Desde o dia que ele saiu. Então, voltamos. Deus precisa do nosso pedido de perdão a fim de nos perdoar? Não. Quem precisa? Nós. Por quê? E aí entra o que vocês acabaram de falar agora. Por que eu preciso pedir perdão a fim de... Porque eu reconheço a minha Eu função? só vou crescer quando eu reconhecer aonde eu pisei errado. Eu só vou crescer quando eu falo assim, olha, aqui está o problema, esse é o meu calcanhar de Aquiles, é aqui que eu preciso de ajuda aqui. Se eu não reconheço isso, como é que eu vou crescer? Um exemplo básico, eu tiro 0 na prova, aí eu culpo o professor, aí eu tenho outra prova, tiro 0 de novo, agora eu culpo o diretor. Aí quando eu tiro 0 de novo, eu culpo o governo. O que vai acontecer na quarta prova? 0 de novo, mas quando eu entender, infelizmente tem erro em todo lugar, mas enquanto eu não estudar, eu não vou aprender. Então, o perdão é assim, eu reconheço que eu estou completamente fora de sintonia com a realidade que Deus quer para mim. Quando eu reconhecer isso, é ali que eu levanto do chiqueiro dos porcos e começo o caminho de volta. É ali que, como o guarda, né, se joga aos pés de Pedro e fala assim, o que eu preciso fazer? Então, eu preciso reconhecer aonde que eu estou desconectado de Deus. E ali eu buscar reconectar novamente. Interessante isso. Como que o cristianismo ele é muito peculiar, né? Como que até aquilo que Deus te pede, Ele mesmo dá, né? É interessante. Verdade. Porque às vezes a gente pensa, não, eu preciso pedir perdão para que então o perdão seja... Não, eu preciso preciso reconhecer. Assim como você citou a parábola do filho, ele caiu em si, né? Ele caiu em si. Eu preciso cair em mim, né? E ver a minha situação. E... O Tubo, olha que legal, ele caiu em si e daí ele começou o caminho de volta. E no caminho de volta, a parábola fala que ele foi bolando na cabeça dele um discurso. Mas quando ele chega, o que acontece? O pai não dá tempo. Fala, porque o pai tá falando, cara, o que importa para mim é você reconhecer, não precisa me falar, você já tá aqui. Exatamente. O fato de você estar aqui já começa o processo. Exatamente. E a Bíblia fala um negócio bem interessante, diz assim, Atos 5:31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ou seja, até o próprio arrependimento
é Cristo que nos concede, né? Sim. A minha parte é olhar e ver, botar a cabeça no travesseiro e falar, não, eu posso estar legal, bacana, na frente do Daniel e do Andreas, mas esse interior aqui, eu preciso de Cristo, para que Ele me mude verdadeiramente. E uma coisa legal, só para a gente não deixar talvez a pessoa que está assistindo, ouvindo, com uma pulga atrás da orelha, alguns poderiam falar assim, tá, mas então isso quer dizer que eu não preciso de Cristo? Eu só preciso reconhecer onde eu errei? Não. Nós precisamos de Cristo. Mas enquanto eu não reconheço onde eu errei, eu vou continuar pisando no mesmo buraco que me impede de chegar tão perto de Cristo como eu poderia. Então, só Cristo me salva. É o sangue do Cordeiro que me salva. A lei importante a lei me mostra como é a realidade do lado de Cristo. E o arrependimento, ele serve para que eu enxergue aonde eu estou desconectado e me reconecte. Só para deixar bem claro que às vezes a gente coloca e às vezes não é bem entendido e nós podemos ir por um caminho errado. Sim. Cristo me salva. A lei é importante porque ela é a definição da realidade. Mas é o meu reconhecimento que faz eu sair dos porcos e começar de volta o caminho para a casa do Pai. Tem um texto que eu acho que resume o que você tinha falado, né? Ele diz assim, está em Romanos 5, verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Ele fala que a graça veio sobre todos os homens. Uhum. Então eu acho que tem a ver com o que você disse, né? Que o perdão de Deus ele está disponível para todos, né? Não ele não perdoa a partir do momento que você reconhece, não, a graça já existe, né? Para todo mundo. Então, só alinhando aqui, resumindo com a nossa questão, a mudança, ela verdadeira que Cristo quer propor na sua vida, quando a gente aceita Ele, é lá dentro, né? Começa lá dentro. E a lei, ela tem o seu lugar, né? Tem. Nesse processo todo. Ela me mostra como que seria se tudo estivesse em ordem. E Jesus disse assim, João 15:10, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. É legal como ele fala, se você guardar o que eu te falo, ele tem uma ordem, eu te falo para você guardar, não guarda e vem para mim, né? Tem a ordem que eu vou te falar o que você tem que fazer. Isso pressupõe que você já está no relacionamento, você está colado com ele, daí ele vem e te fala. Aí no versículo 12 diz assim, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Eu não sei se a gente precisa de um programa só para falar do amor de Cristo, do amor da Bíblia, porque é um outro assunto que a gente pode entrar fundo aí. É verdade, é verdade. Só interessante esse verso, mostra exatamente o que você falou, né? Primeiro, relacionamento. Quando eu estou em relacionamento, automaticamente eu quero guardar. Não porque eu estou olhando para a lista, ou não conseguir, mas é automático. Eu já estou dentro do processo, eu já estou dentro da realidade de Cristo. Amém. São, acho que, os dois aspectos, né, da vida cristã. Você tem isso que você falou, né? Se você guardar os meus mandamentos, né? Ou seja, andar no caminho de Deus e, ao mesmo tempo, reconhecer, né, o que você precisa mudar, né? Então é interessante que, por exemplo, para cristãos convertidos, Cristo fala, né, na oração do Pai Nosso, orem, né, Pai, perdoa os nossos pecados, né? Uhum. Então, mas a pessoa, ela já está com Cristo, né, mas mesmo assim ela precisa diariamente estar reconhecendo. Então são os dois aspectos, reconhecer quem eu sou diariamente, né? Sim. E com todas as minhas forças amar a Deus, seguir o seu caminho, né? As duas coisas andam juntas, né? Você não pode separar uma coisa da outra, né? Então, porque agora eu estou no caminho de Deus, então eu não preciso mais reconhecer, quer dizer, né? Enfim. Então as duas coisas andam juntas, né? Você separa uma da outra, né? Aí você... Eu acho que até pelo contrário, quanto mais perto você chega de Deus, aí que você reconhece quem é você e quem é Ele. Acho que é isso, né, pessoal? Ok. Acho que vamos fechar por aqui hoje. Foi muito bom mais uma vez conversar com vocês. E aguarde aí, galera, que vai vir um novo videozinho pra gente continuar nosso bate-papo aí. Isso aí. Valeu.